falar de um outro assunto que a gente já falou aqui com a Manuela Alcântara, lá direto do Supremo Tribunal Federal, porque é um dia importante para o Supremo, um dia importante para os réus da trama golpista. Desde ontem, o Núcleo 3 passa pelo seu julgamento. O Núcleo 3 é dos chamados kits pretos. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre o andamento, né, do processo todo, eu vou chamar o nosso advogado, especialista em direito constitucional, o Valber Agra, que sempre está aqui a postos. Valber, se eu não me engano, foi seu aniversário por esses dias, né? Então, parabéns e bom dia. Obrigado, foi meu aniversário. E hoje estou fora do Brasil, estava turistando literalmente, vim para cá exclusivamente para lhe dar essa entrevista, Natália. Eu agradeço o prestígio, a nossa audiência também. Ô Valber, a gente está no dia 12 de novembro, com o segundo dia de julgamento do Núcleo 3, esse que é um grupo importante para a trama golpista toda, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque eram pessoas com muito conhecimento de táticas de segurança, né, já que os kits pretos eles são das forças especiais do Exército, então é gente com muita capacidade, né, de elaboração de planos e tudo mais, que estavam desenvolveram o tal do punhal verde e amarelo, que era o plano de matar o presidente que ganhou ali a eleição de 2022, o presidente Lula, a chapa toda, então o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, e até mesmo o ministro Alexandre de Moraes, que depois virou o relator da trama golpista. Tem o entendimento de que eles também vão seguir o mesmo caminho e serão condenados, ou não? A gente pode ver uma situação diferente para esse núcleo específico ou não? As provas são contundentes aí para todos, para a condenação de todos. Natália, de todos os 5 núcleos, eu acho que este, eticamente, é o mais gravoso. Porque, veja, você fazer um plano com abundância de provas para matar Lula, o presidente eleito, matar o vice, Geraldo Alckmin, e matar um ministro do Supremo. Eu não estou falando de algo que uma conjuntura, um plano, não. Eu estou falando de atos que foram feitos, monitoramento de autoridades, planos de execução, com pessoas, como você bem disse, altamente treinados. Então, não foi apenas uma festazinha, como você está mostrando aí, que a população resolveu intervir, resolveu ocupar o STF. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma barbárie, de uma insanidade que gerou ou que poderia gerar violências. Essa violência que você está vendo, veja, um carro da Polícia Federal que foi jogado no rio, e veja, essa trama golpista, ela é muito grave porque houve atos de violência e violência exacerbada. Violência que fazia muito tempo, desde o golpe da ditadura militar de 64, que nós não vimos. Então, daí a necessidade de punição. Quanto às provas, as provas são tautológicas, as provas são autoevidentes. Não há uma prova, há várias provas. Eu tenho esses núcleos, o mais interessante é que eles são ligados um ao outro. Se faltasse prova de um desses núcleos, o conjunto da obra já estava mais do que atestado. Mas não é esse o fato. Cada um desses núcleos tem provas que são provas fartas. Você dizer que a população resolveu fazer um piquenique no STF diante dessas imagens, essa narrativa é completamente desmanchada. Essa narrativa, essas imagens que vocês estão mostrando agora, Natália, por si só, ela desfaz qualquer tipo de narrativa benevolente. O fato está aí. E quanto ao fato, esses argumentos triviais, eles não podem serem levantados. Ô Valber, tem um outro ponto também dessa história toda que acho que todos os dias aqui dessa semana é importante da gente reforçar que para além do Núcleo 3, que agora segue, enfim, a trama golpista segue com esse ritmo mais acelerado da justiça, há um interesse grande que os julgamentos todos aconteçam ainda em 2025, já que
todas essas pessoas queriam destruir o sistema, por exemplo, eleitoral do Brasil, derrubar as urnas eletrônicas, mostrar que tem algum problema com elas, e não tem, não há nada que prove que as urnas eletrônicas não estão corretas, não funcionam perfeitamente bem. Então tem esse entendimento de que é melhor a gente fazer esse julgamento todo ainda em 2025, já que 2026 tem eleições. Mas o que é importante da gente reforçar é sobre o núcleo 1, porque está chegando ali o finalzinho de todo esse rito jurídico, judicial do núcleo 1, que faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual que é esse finalzinho? É o tal do trânsito em julgado, ou seja, é quando a última instância da justiça diz não tem mais, não cabe mais recurso, não adianta mais, tudo foi dado à defesa, a defesa não conseguiu e é isso, as penas vão ser cumpridas. Isso pode acontecer no dia 14 de novembro, ou seja, na sexta-feira, com o entendimento do Supremo de que não tem mais nenhum tipo de recurso que pode ser colocado pelas defesas em relação ao núcleo 1, que é esse núcleo que está mais avançado e é o núcleo das cabeças, né, das lideranças aí, de todos esses braços da trama golpista. Ô Valber, a gente deve ter isso acontecendo realmente no dia 14, na sexta-feira, com o ministro Alexandre de Moraes definindo o trânsito em julgado, ou o ministro deve ainda manter em aberta essa questão para as defesas colocarem os outros recursos que podem ainda colocar. E também, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas vale a gente repetir para a audiência que ainda não está acompanhando essa história toda, é o ministro Alexandre de Moraes que vai definir onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros do regime fechado vão cumprir as suas penas, em quais presídios que eles vão cumprir essas penas todas, que são altas. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 27 anos e 3 meses de prisão e nos primeiros recursos não conseguiu modificar isso. Olha, Natália, você é uma pessoa muito inteligente. Me chama a atenção essa questão de apoderamento do tempo. O tempo jurídico não é o tempo da mídia, não é o tempo volitivo. Há uma discussão filosófica se o tempo é objetivo ou subjetivo. O direito perpassa isso, porque se você disser, olha, eu vou me apressar e quero as decisões ainda esse ano, você pode gerar uma nulidade processual. Uma nulidade processual muito clara. Então, o tempo jurídico não é um tempo volitivo, não é o tempo do querer, não. Eu vou terminar os processos todos esse ano, porque 2026 será ano de eleição. Eu não posso fazer isso. Os núcleos não terão o prazo terminado esse ano. Vamos pegar o caso do núcleo 1 de Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses. Veja, houve um embargo de declaração que o prazo, você bem disse, termina depois de amanhã. Hoje é dia 12, vai terminar dia 14. Depois daí, nada garante se a defesa não vai impetrar um outro embargo, que pode inclusive ser por alteratório, mas terá que ser decidido, vai levar tempo. Nada impede ainda que a defesa entre com embargo infringente, apesar de não ter o requisito mínimo, que são 2 votos. Só houve um voto, o voto do ministro Fux. Então veja, eu tenho que passar todas essas fases, eu não posso atropelar. E dia 19 começa o recesso do Poder Judiciário. Então, esse trânsito julgado que você mesmo falou, que é o resultado final, você bem disse isso, ele vai ser antes do recesso? Não se sabe, porque a defesa pode ainda utilizar esses 2 recursos, mesmo um embargo infringente não tendo nenhum tipo de cabimento, mesmo um outro embargo de declaração também não tendo cabimento, vai caber à primeira turma julgar. Então isso demora tempo, e esse tempo que a gente chama de devido processo legal. O que é o devido processo legal? É que os atos jurídicos eles têm que ser feitos em sua integridade, garantindo que esses atos tenham validade para que não dê o quê? Para que não gere nulidade, para que você retire da defesa e dos acusados uma impugnação do processo, uma ilegitimidade. Então, quem tem tempo não tem pressa.
Então, essa questão temporal, jurídica, é diferente da questão temporal que nós assim desejamos. E